Obrigado, Vitor Irajá. A gente vai voltar ao Rio de Janeiro porque a situação está pior do que a gente imaginava. A gente volta a falar da mega operação das forças de segurança que mobiliza 2.500 agentes nos complexos do Alemão e da Penha. É um cenário de incêndios, é um cenário de horror. E o número de mortos aumentou ainda mais. Já chega a 60 pessoas mortas, incluindo 4 policiais e 56 civis. Nem todos os civis são suspeitos ou criminosos. Esses números vão ser atualizados no decorrer do dia. 81 suspeitos foram presos no total. Entre os baleados está uma mulher que foi atingida dentro de uma academia. É por isso que eu digo que nem todos eram suspeitos. Nessa troca de tiros, há infelizmente bala perdida, que não é perdida porque ela infelizmente sempre acha alguém, e muita gente da comunidade acaba sendo assassinada ou sendo baleada. Essa já é considerada a maior operação da história do Rio de Janeiro. Chamada de contenção, ela foi classificada pelo governo do estado como uma iniciativa permanente voltada ao enfrentamento da expansão territorial do Comando Vermelho em diferentes regiões do Rio de Janeiro. O objetivo é cumprir 100 mandados de prisão, incluindo 30 suspeitos de outros estados, de outras facções criminosas que estariam escondidos sob o poder do Comando Vermelho nas comunidades do Rio de Janeiro, nessas duas, na Penha e no Alemão. De acordo com a polícia, a ação foi resultado de mais de um ano de investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Entre os 81 presos está, por exemplo, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso. Ele é apontado como operador financeiro do Comando Vermelho e um dos chefes da organização criminosa. 7 policiais e 3 moradores foram baleados na ação. Por isso que a gente tem muito cuidado quando fala sobre os mortos e baleados. Nós, infelizmente, temos 4 policiais e nossa solidariedade aqui da CNN Brasil, a família desses policiais que estavam trabalhando. E nós tivemos outros mortos. Claro, muitos entre eles são integrantes do Comando Vermelho. Mas também tem pessoas que moram na comunidade e que infelizmente foram mortas e que infelizmente foram baleadas, como essa mulher que estava na academia e acabou levando um tiro por causa dessa operação. E o próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que não acaba hoje, que vai ser um processo de várias operações ao longo dos dias, e ele fez críticas principalmente às Forças Armadas. Essa é uma questão muito delicada. Lembrando, o Rio de Janeiro já teve intervenção federal por lá, no governo de Michel Temer, inclusive Walter Braga Neto era o interventor federal do Rio de Janeiro. A situação conseguiu diminuir um pouco a violência do Rio de Janeiro, mas não foi o suficiente. E a crítica do governador é principalmente porque as Forças Armadas não têm um treinamento específico para entrada em comunidades ou não agem conforme a inteligência policial para desarticular essas facções criminosas. Sempre entram no combate. O militar é treinado para a guerra, é treinado para o combate. Então há agora essa divisão. A gente vai trazer na nossa programação toda a repercussão, principalmente agora das críticas do governador e também a reação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Mas é uma situação bastante periclitante da cidade maravilhosa durante todo esse dia. Olha, a gente recebeu aqui informações do Ministério da Justiça sobre essa operação. Começa esse texto falando da cooperação com o Rio de Janeiro, que em cooperação com o Rio, o Ministério da Justiça mantém a atuação no Estado desde 2023 por meio da Força Nacional de Segurança, uma operação que segue vigente até 16 de dezembro desse ano, podendo ser renovada. O MJ diz que tem atendido prontamente a todos os pedidos do governo do Estado do Rio para o emprego da Força Nacional no Estado, em apoio aos órgãos de segurança estadual. Em relação à atuação da Polícia Federal, destaca o Ministério da Justiça, foram feitas 178 operações no estado do Rio, 24 delas relacionadas ao tráfico de drogas e armas. 210 pessoas presas, 60 diretamente relacionadas às investigações sobre o tráfico de drogas.
Aí relata aqui uma série de ações, números sobre essa atuação conjunta, dá o destaque de que a Polícia Federal coordena 2 operações conjuntas com as forças de segurança do Estado, que reforçam o compromisso, abre aspas, comum de enfrentar o crime organizado de forma organizada e eficiente. Lá no final fala do Fundo Nacional de Segurança Pública, que o Rio recebe quase 300 milhões desde 2019. Desse total, né, pouco mais de 157 foram executados até o momento. O Estado tem sido atendido, segundo o Ministério da Justiça, com doações de equipamentos, veículos, computadores, drones, coletes e munição, que somam um valor estimado em 10 milhões de reais. O Ministério da Justiça informa que, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem desenvolvido iniciativas com o governo do Rio de Janeiro para a integração do Estado à Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas e a Rede Nacional de Recuperação de Ativos de Facções Criminosas. São 60 pessoas. É um número muito alto. Leonardo Lopes, nosso editor, ele aponta, inclusive, que é a operação mais letal da história de todo o Rio de Janeiro. A última operação havia sido em Jacarezinho, com 28 mortos. A gente está falando de 60 mortos. É mais da metade do que teria sido aquela operação. É o dobro da operação em Jacarezinho. Então, é uma situação bastante difícil a do Rio de Janeiro hoje. Claro, é uma operação que foi pensada durante um ano, uma série de investigações, mas que, no meio do caminho, no confronto entre a polícia e os criminosos, você tem vítimas. E vítimas que foram baleadas sim nessa operação. Então não apenas suspeitos acabaram sendo vítimas desse processo, e nem os policiais, infelizmente, mas também moradores das 2 comunidades do Rio de Janeiro, e é uma grande operação que não acaba por aqui. E tem esse debate, né, Tainá Falcão? Se seria melhor que a segurança pública fosse feita pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, ou nesse caso pelas Forças Armadas. Todos os especialistas em segurança pública dizem que tem que ser a Polícia Civil e a Polícia Militar, porque os militares não são formados para fazer segurança pública. Os militares são formados para atuar em guerra. É um outro tipo de treinamento. E os policiais do BOP têm uma formação muito forte e até de inteligência policial para fazer esse tipo de ação. Então o Rio de Janeiro acordou com esse susto hoje. Nós temos, infelizmente, um saldo imenso de 60 mortos e agora vamos observar exatamente quais serão os próximos passos da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro e avaliar se foi exagerada a operação de hoje ou não, que acabou vitimando pessoas que não são nem policiais, nem suspeitos de fazerem parte do crime organizado.